artistas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores. No vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação de dois lápis, que são os Faber Super Soft e o Staedtler Aquarelável. Eu vou fazer uns testes bem simples para comparar esses dois lápis e aí depois, por último, eu vou fazer um desenho pra gente ver a diferença de cada lápis num desenho. Mas antes da gente começar, já desce a tela, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve também. E não esquece de ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então primeiro eu vou falar de algumas coisas sobre cada lápis que eu acho importante falar. Vamos falar primeiro então do formato de cada lápis. Os lápis da Staedtler, eles são hexagonais e o da Faber, eles são redondos. E aí o da Faber Super Soft aqui, ele tem a parte de trás dele aqui então cobre, né, a mina, a gente não consegue ver. E já o da Staedtler a gente consegue ver essa parte do fundo. Então, por a gente não conseguir ver a mina aqui da Faber-Castell, eu vou virar assim porque a diferença da mina também é bem grande, tá? Eu não sei especificamente qual é a espessura de cada mina, mas vocês conseguem ver que o da Staedtler, ela é bem menor do que o da Faber. Tá vendo? O da Faber é bem mais gordinho. Então, como vocês devem ter percebido, o lápis da Staedtler, ele tem essa camada, né, essa película branca envolvendo a mina e, segundo a marca, essa é uma película que envolve a mina para evitar a quebra, então faz com que o lápis seja mais forte, né? E outro fator também bem importante que a Faber traz, a Faber Super Soft, é que esse lápis fica bom tanto em folhas brancas quanto em folhas pretas. Então eu quero mostrar para vocês que a gente consegue ter o resultado da folha preta com o Staedtler também. Então eu vou pegar um amarelo aqui, vou pegar várias cores para vocês verem. Ó, esse é o Staedtler e esse é o Faber-Castell. Vamos pegar outra cor aqui, vamos pegar esse rosa aqui e esse rosa. Então, Staedtler e Faber. Aqui, nessas duas cores, a gente tem uma diferença, né? O da Staedtler é um pouquinho mais escuro do que o da Faber. Quer ver? Vamos pegar um laranja. Então, Staedtler e Faber-Castell. Tá vendo que as duas marcas você consegue ver no papel e fica bem bonito. Vamos pegar o branco, que o branco eu acho que vai dar pra ver bem. Então esse é o da Staedtler e agora o da Faber. Aqui no branco você consegue ver uma diferença de que o da Faber, ele é um pouquinho mais forte, né? Esse aqui tá um pouquinho mais transparente, assim. Mas você também consegue fazer um resultado bem legal com os lápis da Staedtler, né? Porque eles são bem pigmentados. Eu tinha feito aqui, ó, nesses aqui, Staedtler e Faber. Então eu fui intercalando. Tanto que vocês podem ver que eu dei uma aquarelada aqui pra ver como que ficaria o aquarelável, mas não fica tão legal assim. Tem que ser usando lápis seco mesmo. Então aqui vocês podem ver que eu fiz num outro vídeo, né, comparando o Tris, a Norma e o da Faber. O da Faber é o último e ó, o da Tris e o da Norma não fica tão bom assim, tá vendo? E o da Staedtler você já consegue ver, ele fica bem mais próximo do que o da Faber. Então eu acho que no requisito de usar esses dois lápis na folha preta, você consegue super de boa. Então até aqui os lápis estão meio que empatados, né? Porque você consegue ter um resultado bem legal. Quer ver? Eu vou fazer com um azul aqui. Então o azul claro da Staedtler e o azul claro da Faber. Bom, então agora a gente vai para alguns testes que eu fiz pra gente ver mais algumas diferenças de cada marca. Bom, então o primeiro teste eu fiz para ver como que cada marca ia ficar fazendo um degradê, né? E as duas marcas para mim, elas ficaram bem boas. Eu não tive nenhuma dificuldade em construir o degradê com nenhuma das marcas, apesar de ter achado que o da Staedtler você consegue ver mais a transição de cada cor, assim, sabe? Do vermelho pro laranja, do laranja pro amarelo. Mas eu acredito que é porque ele é um lápis aquarelável, então ele tem bem mais pigmento do que o da Faber. Então você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora que você estiver sobrepondo as cores, porque ele vai passar para outra camada bem mais forte, né? Então ele vai conseguir sobrepor mais as outras cores. Aqui também dá para ver a questão da cor. O da Staedtler, ele tem uma cor mais viva do que o da Super Soft, né? Ele é um pouquinho mais forte. E também lembrem que o lápis aquarelável, normalmente ele vai ter mais pigmento, né, do que cera, porque ele precisa entrar em contato com a água para aquarelar e transformar
transformar, né, naquela tinta que a gente consegue a aquarela. Então é normal que as cores elas sejam um pouquinho mais fortes e escuras. Se vocês compararem o Faber-Castell normal, né, o seco, e o Faber aquarelável, também vai ter uma diferença de cor. Os Fabers aquareláveis, mais que tenham as mesmas cores no seco e no aquarelável, o aquarelável vai ser bem mais escuro do que o seco. Então, no próximo teste, eu decidi fazer a sobreposição de camada, então fazendo camadas leves, e foi tudo bem também. Eles misturaram, formaram uma nova cor, e vocês conseguem ver que as duas marcas elas ficam bem granuladinhas, né, com bastante textura do papel, mas isso é normal porque é lápis de cor, né, gente? Não tem como fazer um negócio super homogêneo, a não ser que você carque a mão ali e faça um negócio bem forte para não ficar com textura. No segundo teste, vai ser a mesma coisa, só que dessa vez eu tô fazendo as camadas com a mão mais pesada pra gente ver quanto que cada marca consegue aguentar, né, com relação a camadas. Eu fiz então 4 camadas em cada marca e pra mim quem deu pra ver bem as diferenças de uma nova camada em cima foi o da Staedtler, que dá pra ver bem claramente a nova camada sendo criada. Eu não sei se é porque o da Faber as cores são um pouquinho mais claras e o da Staedtler elas são um pouquinho mais escuras. Então depois de uma certa camada nem dá pra ver tanto as novas camadas da Faber. Gente, eu tentei pegar as cores mais próximas de cada marca, mas assim, qualquer marca que você pegue, elas vão ter sempre cores diferentes. Então de ambas as marcas, seria 4 camadas o limite, assim, no máximo que dá pra fazer com cada uma delas. O da Faber, depois de 4 camadas, a gente já nem vê diferença, né, pra uma nova cor, né, pra nova camada. E o da Staedtler, ele já começa a tirar a camada anterior que tinha feito. E no próximo teste, então, eu queria ver qual marca que arrasta melhor o pigmento, né, a cor do lápis, usando o branco. Então eu fiz o retângulo, né, pintei as duas laterais pra gente conseguir arrastar pro meio ali usando o branco. O da Faber arrastou o azul, ficou bem legal, achei bem bom o resultado. O da Staedtler também arrastou, só que eu achei que o da Staedtler arrastou um pouquinho mais. Eu achei que da Faber Super Soft ele ficou um pouquinho mais esbranquiçado, assim, sabe? E o da Staedtler ele ficou um pouquinho mais azul. Eu acho que é justamente por ser aquarelável, né, como eu falei, ter mais pigmento, que ele vai arrastar um pouquinho mais da cor. No último teste eu fiz então um quadradinho pra gente ver o lápis na cor mais forte, né, pra fazer uma das pontas ali desse quadrado bem forte e depois ir clareando, né. Então quando a gente passa assim o Staedtler com uma mão bem leve, ele fica praticamente da mesma cor do Super Soft, mas quando a gente carca a mão, faz um negócio bem pesado, vocês vão ver a diferença da cor. O Staedtler ele fica bem mais forte, vocês podem ver também nos outros testes que ele tem uma cor bem mais viva assim, né. Mas como eu falei, gente, cada marca vai ter um tom de cor, pode ser que tenha 2 amarelos, mas um vai ser mais forte, um vai ser mais claro, e é normal. E também, como eu falei, o lápis aquarelável ele tende a ser bem mais escuro do que os lápis secos comuns. Isso vai acontecer em qualquer marca, tá? E por último, eu fiz bem rapidinho ali uma demonstração de como que o Staedtler ele reage aquarelando, né, como que ele funciona. Ele aquarela super bem, ele não deixa marca e vocês podem ver que ele fez uma combinação de cor ali entre o rosa e o azul, formando um roxo e ficou bem bonito. E eu nem fiz com o da Faber porque eu já tinha feito numa folha aqui separada e ele não aquarela nada mesmo. Tá, vamos pro desenho então. Eu tirei esse desenho do site desenhosparaColorir.com.br. Eu achei ele coisa mais fofinha, então eu decidi pintar ele no vídeo de hoje. E eu comecei pintando a pele das duas, e aqui vocês já vão ver que tem uma diferença gigantesca de cor das duas marcas, porque cada marca tinha um tom diferente, e uma ficou mais amarelada e a outra ficou um pouquinho mais rosada. A segunda menina também teve diferença de cor, né, que ficou uma pele mais amarelada do que da outra, mas não tem o que fazer, eu tentei pegar os tons mais próximos. E aí eu achei que a pele dela tinha ficado bastante texturizada e eu tentei usar o branco, né, pra dar uma suavizada nessas marcas. E me pareceu que o da Staedtler, ele arrastou um pouquinho mais do que o da Faber, mas isso a gente já tinha visto no teste, né, que o da Staedtler, ele arrasta um pouco mais, mas também, assim, não deu muita diferença. Ficou um pouco manchada, né, a pele dela, mas tudo bem, né. A próxima coisa que eu pintei, então, foram as folhas. Eu usei um verde claro e um verde escuro das duas marcas.
e como eu só tenho a caixa de 24 da Faber, eu não tenho um outro verde que seria um pouquinho mais claro, né, talvez o verde folha ali, então eu não teria ele pra tentar fazer algo igual. Então vocês vão ver que o desenho da Faber, ele ficou com as folhas um pouco mais claras justamente por isso, porque na caixinha de 24 da Faber só veio um tom muito claro. A única coisa que eu comecei a perceber, além das cores, né, serem diferentes entre as duas marcas, é que o lápis da Staedtler deixa o desenho um pouquinho mais texturizado, enquanto que o da Faber, ele fica um pouquinho mais homogêneo. Então talvez esse resultado aí de textura no papel mude se você usar um papel que seja um pouquinho mais liso. Eu tô usando uma folha sulfite normal e eu sei que ela tem bastante, né, deixa com bastante textura, e também daria pra resolver isso usando um blender ou, sei lá, tentar usar o lápis branco de novo, não sei. E eu acho que essa questão da textura também é que, como eu já falei, o da Staedtler, por ter mais pigmento, você não precisa forçar tanto no papel para sair uma cor forte, digamos assim. Então, como eu já fazia uma mão assim, ó, mais ou menos, e já ficava uma cor legal, eu não queria forçar muito para não ficar muito escuro, sabe? E o da Faber eu já sentia que eu tinha que forçar um pouquinho mais com o lápis, então talvez eu tenha forçado um pouco mais, né, com o da Faber, e aí ele destruiu um pouco da textura da folha e por isso ele ficou mais homogêneo assim, né? Mas eu lembro também que nas outras comparações de vídeo que eu fiz aqui no canal, eu lembro que o da Faber, ele era o lápis que menos ficava com textura, não sei explicar porquê, mas ele ficava mais homogêneo do que o das outras marcas também. Inclusive, outra coisa que eu queria dizer é que tem muita diferença de um lápis seco pro lápis aquarelável. Eu quero fazer um vídeo, né, mais pra frente mostrando a diferença de um lápis seco e aquarelável, usando a mesma marca, né, as mesmas cores, fazendo um desenho usando cada um desses lápis, porque eu também quero ver a diferença de como que ficaria no papel, porque normalmente a gente tá acostumado com os lápis secos, né? Eu sei que tem bastante gente que gosta dos aquareláveis, talvez esteja mais acostumado com aquarelável, mas se você é uma das pessoas que já usou muito mais os secos, pra você vir pro aquarelável, você tem que dar uma treinadinha, porque é bem diferente. E acho que é a primeira vez no canal que eu faço um desenho só com um lápis aquarelável, assim, pintando. Eu sei que eu já fiz uma outra página usando os lápis aquareláveis, inclusive eram os da Staedtler, mas eu aquarelei eles depois, então não fica a mesma coisa. Eu quero usar os lápis aquareláveis secos pra gente comparar com o lápis comum, né, o seco mesmo. Bom, depois de pintar as folhas, eu decidi fazer tipo jeans, assim, na calça da menina, e eu achei até que ficou legalzinho. Não ficou lindo, maravilhoso, mas acho que ficou bom. E, gente, eu vou falar bem real pra vocês. A comparação de hoje tá sendo bem difícil, porque pra mim as duas marcas estão se saindo super bem, apesar de cada marca ter suas cores diferentes, né? Que foi uma das primeiras diferenças que eu consegui observar. O resultado final delas ficou muito bom, sabe? Então tá bem difícil, assim, achar diferenças fortes, assim, entre cada uma. No vestido da segunda menina, eu decidi usar 2 tons de rosa. E eu amei o resultado da Staedtler. O rosa mais escuro deles, que eu usei pra fazer a sombra, né, e fazer as dobrinhas do vestido, eu achei que o efeito da sombra ficou muito legal, que deu uma profundidade, assim. E já no da Faber, o rosa deles, o mais claro, e mesmo com o rosa mais escuro, que eu acho que é o vermelho violeta da Faber, né, eu não consegui esse mesmo efeito, eu não sei porquê. Eu acho que o rosa da Faber, ele é um pouquinho mais claro, então não sei explicar, gente, não sei, mas eu gostei muito mais do da Staedtler, que eu consegui uma profundidade bem maior. E eu tentei pintar do mesmo jeito, gente, eu fui olhando em um, fazendo igual do outro, mas eu não tive o mesmo resultado. E aí, enquanto eu pintava, foi aí que eu percebi bastante a textura, né, entre cada marca, porque no vestido rosa ficou bem claro essa questão, mas também nada que um blender, né, ou um lápis branco passando por cima não resolva. Então, eu vou falar algumas coisas que a gente pode analisar, eu já falei, mas é só pra gente resumir, né, a diferença de cada marca. O Faber-Castell, ele é um lápis seco e o Staedtler, ele é aquarelável. O Staedtler, ele tem as cores mais vivas e mais fortes comparado com o da Faber. Justamente pelo da Staedtler ter que aquarelar, ele vai ter mais pigmento. O branco das duas marcas também arrasta, fica um resultado legal, mas o da Staedtler, ele arrasta um pouquinho mais. Com relação ao brilho que fica no papel, o da Faber, ele fica mais brilhante, que eu acho que é por ele ter um pouquinho mais de cera, né? E o da Staedtler, ele fica fosco, porque
que o da Staedtler ele não pode ter tanta cera, porque senão você não vai conseguir aquarelar direito, né? Então provavelmente ele tem mais pigmento. Então ele fica um pouquinho mais fosco. Bom, então a textura vocês já estão cansados de ouvir, porque eu já falei 10 mil vezes, o da Staedtler fica com mais textura no papel e o da Faber, né, ele fica mais homogêneo. Então o da Faber você tem que pressionar um pouquinho mais pra sair uma cor, né, mais forte, sim, enquanto que o da Staedtler não precisa. O degradê das duas marcas, né, ficaram bem boas, não tem nada pra adicionar. Já falei que, né, o da Staedtler, por ter mais pigmento, você tem que tomar mais cuidado, porque ele vai sobrepor bem mais do que o da Faber. As duas marcas aceitaram 4 camadas bem de boa, apesar de que o da Staedtler você consegue ver bem mais essa nova camada do que o da Faber. As duas têm cores totalmente diferentes, né, eu percebo que o da Faber são cores mais sérias, né, e mais escuras, e o da Staedtler ele tem cores mais claras e alegres. E lembrando que eu tô comparando a caixinha da Staedtler de 36 com a caixinha de 24 da Faber, porque é o que eu tenho aqui. E antes que alguém me xingue que eu tô falando mal da Faber, tô falando mal da Staedtler, eu quero deixar bem claro que eu não tô falando mal e não tô também defendendo nenhuma das marcas, eu só tô fazendo essa comparação entre as duas, porque me pediram pra fazer esse vídeo, e como eu tento fazer o pedido de todos, eu tô aqui fazendo esse vídeo porque eu acho que é bem legal também pra gente ver a diferença, pra gente às vezes decidir se compra X ou se compra Y. Eu gosto das duas marcas, mas assim como você, eu tenho uma opinião e também tenho um gosto diferente. Cada pessoa tem um jeito de pintar, tem as preferências, o que acha melhor, o que acha pior. Mas enfim, gente, eu achava que ia ter muito mais diferença entre essas marcas, mas eu me surpreendi de ver quase não tem, tirando a cor, a textura do papel, assim, quase não tem diferença. Os dois ficaram super bonitos. Se fosse pra escolher entre as duas, eu escolheria a Staedtler, porque eu gosto mais de lápis com cores vivas, mais fortes. E também, se eu quiser aquarelar, eu também já tenho essa opção, né, do lápis aquarelável da Staedtler. E você, o qual você gostou mais? Deixa aqui embaixo nos comentários. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não se esquece de deixar o like e já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Bom, então a gente se vê na segunda com mais uma combinação de cores. Beijo, beijo, tchau!